O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou pelas redes sociais as declarações de Lula a respeito do imposto sobre herança, mostrando como a extrema esquerda sempre tenta avançar em seus objetivos de destruir a propriedade privada e implantar regimes totalitários. Bolsonaro fez uma sequência com 2 postagens. Na primeira, utilizou um vídeo de um debate com o pré-candidato à prefeitura de Goiânia, Fred Rodrigues, que apresentava dados sobre a queda no número de mortes no governo Bolsonaro, e seu adversário respondia que os dados da realidade não eram interessantes para o debate, e ele preferia utilizar a posição de institutos que elaboram e divulgam as narrativas da extrema esquerda. Bolsonaro disse: o enredo do propósito da esquerda é cada vez mais claro: ignorar a realidade e impor suas vontades para seu plano de dominação. Os professores, entre aspas, nas instituições de ensino, formando militantes descolados da realidade e longe de suas famílias, com forte influência da velha imprensa, impondo a agenda que o Estado lhe paga para pôr em prática, sendo patrocinada com os bilhões de reais retirados dos impostos e taxas dos mesmos contribuintes que o sistema, então, tentará amordaçar e utilizar a todos para conquistar seu fim. O grande finale é um povo destroçado, censurado, sem valores, sem perspectivas de futuro, sem reação e totalmente subjugado, sendo obrigado a agradecer as migalhas que seus algozes então lhe oferecem como se fossem dádivas divinas. O ciclo está completo. Bolsonaro também compartilhou o vídeo do momento em que Lula devaneia sobre propriedade privada, doações e impostos, afirmando que, devido aos impostos supostamente baixos sobre herança, as pessoas não teriam interesse em devolver seu patrimônio. Bolsonaro disse: 2. A esquerda nunca escondeu insistir no fim da propriedade privada, seja no campo, seja na cidade. Há poucos dias, o líder do MST foi ao Papa, literalmente, demonizar a propriedade privada, assim como age o Movimento Sem Teto, outro braço do PT na figura do PSOL. Hoje propõe mais Estado frente à herança do trabalho suado da família. Sempre se camuflam e serpenteiam para conseguir seus objetivos. Comparam com os Estados Unidos de forma dissimulada e calculada, como se o Estado lá fosse como o de cá. Então, no fim, avançam mais um passo em nome de seu plano de dominação. Os métodos estão escancarados e sendo mascarados com a ajuda da Rede Globo e seu verdadeiro gabinete do ódio, pagos com bilhões de reais dos contribuintes. Aos que creem que as coisas podem acontecer, desde que seja sempre no vizinho, já não existem mais. Cuidado, pois avançam a passos largos com a venezuelização do Brasil. O assunto já deixou de ser uma briga ideológica entre direita e esquerda, afetando a todos no futuro próximo. Reflitam. A liberdade e a propriedade privada há muito tempo já não são mais direitos fundamentais garantidos no Brasil, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho.
pix@ajude@folhapolitica.org. Assim está. O Raduan estava tentando doar essa fazenda para a Universidade de São Paulo, me parece que de Piracicaba, e a burocracia possivelmente fez com que a universidade não respondesse, e depois de 2 anos o Raduan ficou cansado e o assessor dele falou: vamos ver com o governo federal se ele quer. Aí o Gilberto Carvalho entra na minha sala, o Gilberto Carvalho era chefe de gabinete, entra na minha sala e falou: Lula, tem um tal de professor Raduan que ele quer doar uma fazenda de 640 hectares para fazer uma universidade que tenha todos os cursos rurais que for preciso fazer nesse país. E ele está chateado porque ele queria dar, ninguém quer receber e tal. Eu na hora liguei para o Haddad, e o Haddad conhecia o Raduan. O Haddad já tinha lido o Lavoura Carca, o Copo de Cora, ali outras coisas mais, artigo dele na Folha de São Paulo. Em 24 horas a gente estava com essa universidade no nosso poder, e é por isso que eu estou aqui numa homenagem a esse homem extraordinário, porque nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Mas o que não é natural são algumas situações que têm acontecido envolvendo o nosso poder judiciário ou até o organizador das nossas eleições. Veículos de comunicação ou canais sendo censurados, não há outra palavra, estou falando de censurados pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque no entendimento destes acabam defendendo, na verdade, os valores que não interessam ao momento ou a um candidato preferido, que a impressão é essa. Nós temos que ter uma certa neutralidade nas instituições. É isso que faz com que a democracia ela se mantenha, ela seja sustentável. Mas essa neutralidade no Brasil atual acabou. O Tribunal Superior Eleitoral tem mostrado que tem um lado, escolheu um lado, o que é lamentável. A Jovem Pan sofrendo censura, uma comentarista que saiu da ditadura cubana para trabalhar no Brasil, está sendo censurada no Brasil. Canal Brasil Paralelo, sofrendo censura prévia. O tribunal está impedindo que seja publicado um documentário que foi produzido. Não foi publicado ainda, deputado Pompeu. Censura prévia. Isso é digno dos piores regimes que esse planeta já explorou. Não está correto. Nós estamos diante de um processo, de certa forma, revolucionário em curso. Estamos em meio a ele e não percebemos. Nenhum regime autoritário foi instaurado do dia para a noite. Os livros de história nos resumem em uma linha, mas aquilo é sempre o ato derradeiro. Sempre há uma construção longa, às vezes até institucional, sobre isso, que é o que a gente está testemunhando aqui. Há pouco um ministro do Supremo disse que eles eram os editores da sociedade. Agora a gente vê o Tribunal Superior Eleitoral agindo como editor mesmo, inclusive praticando esta censura prévia ao Canal Brasil Paralelo. E isso é decorrente da omissão do Poder Legislativo, do Senado, da Câmara dos Deputados, que não exerce o seu poder, a sua prerrogativa de fazer o contraponto e vê, testemunha e aceita o agigantamento de um poder ou de um anexo.
agora sendo protagonista social. E o pior, isso não vai parar. Hoje é conveniente para alguns, mas isso não vai parar. Para concluir, presidente, um paradigma, um princípio, quando é quebrado, ele não se auto-reconstrói. Aqueles que aplaudem, a grande imprensa que aplaude, parlamentares que hoje aplaudem, amanhã serão as vítimas deste processo. Um processo, sim, malditamente revolucionário, e hoje ilustrado por um tribunal que exatamente foi criado como uma resposta a uma revolução e de uma revolução de 30. Nós precisamos preservar a nossa democracia, e só é possível preservando a liberdade, sobretudo a liberdade de expressão, que está sendo assassinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado, presidente.